Esse ano eu estive no Influence Summit, que foi um dos maiores encontros de marketing de influência daqui do Brasil. E eu voltei de lá com uma certeza. Hoje existem dois tipos de marcas completamente diferentes nesse mercado. Uma delas está totalmente afogada, gastando muito, colhendo pouco. E a outra, ela descobriu um jeito de fazer influência que fica pronto muito mais rápido e dá ROI muito mais alto. Eu vou te mostrar o que separa essas duas, tá? E fica até o fim, porque eu vou te contar o case de uma rede de varejo que fez a coisa certa e vendeu 3 vezes mais do que a própria mídia paga tradicional, sem influenciador famoso, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Filho e eu vivo isso por dentro, ajudando marcas a estruturar a influência que realmente vende. Aqui na descrição do vídeo eu deixei minhas redes sociais. Em mais de 2 anos, vendo campanhas de perto, dá para ver com tranquilidade a diferença entre duas marcas. E isso a gente percebeu que não é mais questão de orçamento, é método. É método que faz total diferença na prática hoje em dia. Então, como eu vinha bem falando, a primeira marca, aquela que está afogada nas planilhas e no trabalho manual, ela terceiriza 100% da estratégia de influência. Joga tudo para um terceiro e cruza os dedos para o resultado vir, para a coisa dar certo. Como é que funciona isso na prática? A agência ela sai caçando creator um por um. Cada um novo é um onboarding do zero. Então imagina, você tem que explicar a marca, você tem que explicar o produto, o tom de voz, alinhar entregável. E muitas vezes o cara ele nunca ouviu falar da marca, né? Então isso custa muito caro e demora. Tem campanhas que às vezes tem uma data e tem que remarcar 2 ou 3 vezes para frente, porque o negócio não anda. E o creator ele que chega desse jeito na correria, muitas vezes ele não vai conhecer o produto, ele grava um conteúdo genérico, vai tratar de qualquer forma, como se fosse uma coisa muito engessada, entendeu? Muito generalista. O resultado é um engajamento que fica morno, a venda que não vem e o ROI que não fecha a conta. E aí tem um problema mais silencioso ainda, que é quase ninguém fala disso, tá? É que quando você depende 100% de um terceiro para executar uma estratégia como essa, você perde o controle totalmente dela. Em alguns casos, eu já vi acontecer aqui dentro de surgirem conflitos de interesse que não deveriam acontecer, entre marca e agência, principalmente. Mas isso eu vou guardar para o final. Mas no final, a marca que faz esse tipo de estratégia, ela acaba trabalhando muito, ela paga mais caro e ela não sabe direito explicar para o board, para a gestão, o que está de fato funcionando, o que está dando certo. E agora a segunda marca, ela parou de caçar creator, ela passou a atrair. E é aqui que está um ganho muito poderoso. Como que se faz isso? A gente monta um funil de captação inbound estruturado. Em vez de sair atrás de gente aleatória, de creator, que a gente vai achando ali um trabalho de formiguinha, ela criou um caminho para que os creators certos venham até ela. Então, os creators, eles levantam a mão. São pessoas que normalmente já conhecem o produto, já são fãs da marca, já falam no tom de voz deles. E isso muda tudo, porque o onboarding, ele despenca drasticamente o tempo. O creator, ele já entende a marca, então ele fica pronto muito mais rápido para falar sobre ela. O conteúdo fica autêntico, então isso gera muito mais engajamento, porque é um fã falando, não é um freela de ocasião, né, como é o primeiro caso. E o ROI sobe, porque quem já ama o produto vende com a naturalidade que dinheiro nenhum compra, gente. É o mesmo mercado, é a mesma verba, só que até mesmo menos que se paga para esse perfil de creator. E o resultado ele é completamente diferente. A diferença está no método, está na estrutura, está na estratégia que se utiliza. Então, se eu tivesse que resumir a diferença entre uma frase, entre uma coisa e outra, tá? A marca certa, ela não aluga a voz de estranhos. Ela ativa quem já tem afinidade com ela. E existe uma versão extrema disso, que é o nível máximo do creator que já conhece a marca. É justamente o case que eu prometi, né? Então, vou te contar exatamente como é que essa marca, que é nosso case aqui de sucesso, fez isso acontecer na prática. Uma das grandes redes de varejo tradicional de moda do país. Imagina, muita loja física, sem e-commerce, sem verba para influenciador famoso. E se ela seguisse
por essa primeira estratégia que eu trouxe aqui, ela ia contratar uma agência para caçar influenciador. Mas ela fez o oposto. Ela foi buscar creators que já conheciam a marca melhor do que ninguém. Os próprios colaboradores, os próprios vendedores e gerentes que já estavam lá espalhados pelas mais de 30 lojas que eles tinham espalhados pelo Brasil. Ninguém conhece o produto e fala com o cliente melhor do que quem está no balcão todo dia, com o sotaque, inclusive, da cidade, da região de onde se fala, né? Então, assim, ela transformou os vendedores em creators da marca, que a gente chama de employer branding. Mas, uma coisa muito importante, não foi aquela história de manda o funcionário postar aí que vai dar certo. Isso tudo foi estruturado como se fosse um programa de verdade. Na verdade, a gente chama até de concurso. Eles lançaram um concurso onde reuniu o comitê de marketing, de vendas, operações e diretoria. Todo mundo estava acompanhando esse projeto. Isso por si só já mostra uma governança, uma preocupação grande com o resultado, com aprendizado e boas práticas. Então isso aí já é um ponto de partida super importante. Segundo, o treino. Então, eles trouxeram influenciadores reais do mercado, inclusive, para capacitar a gestão e o time de influenciadores. E criaram incentivos com base nesse aprendizado. Eles criaram incentivos com bônus para quem publica mais e premiação para os top 3, aqueles que ficavam no topo em vendas e engajamento. Por isso, o programa ele começou com 28 pessoas e ele cresceu já de um mês para o outro para 33. Isso foi sensacional, porque a gente conseguiu perceber que ninguém largou, o programa cresceu e as pessoas mesmas foram elas que levantaram a mão e disseram, eu quero fazer parte disso. Então, como é que eles mediram a conversão, sendo eles uma loja que não tinha site, gente? Presta bem atenção, tá? A gente está falando de uma grande rede de varejo que não tem site, não tem e-commerce. E eles conseguiram multiplicar por 3 vezes o volume de vendas da loja física, de várias lojas espalhadas, usando essa estratégia, 3 vezes mais do que a estratégia de mídia paga tradicional. E aí eles usaram uma estratégia que é super simples, que ninguém está mais aplicando direito hoje, mas que deu muito certo no caso deles, que é o uso de cupons com o incentivo via prints, literalmente prints. Então, basicamente, cada creator ele divulgava um cupom no vídeo que eles produziam, que era o cupom deles. E o cliente ele printava o cupom e ele ia até a loja física para resgatar o cupom e comprar na loja. Então, o fluxo era de vídeo para um print, para um balcão e venda. Era super simples. E por ser cupom, dava para medir cada venda e saber de qual creator gerou, né? Então, o resultado disso, gente, foi absurdo, né? Porque a galera conseguiu executar, como eu falei para vocês, 3 vezes mais vendas do que o resultado da estratégia de mídia paga tradicional, que era de pegar uma loja pontual, uma loja fraca aqui em vendas e fazer um tráfego pago local para ela. Isso daqui funcionava, mas essa estratégia do Creator ele gerou 3 vezes mais vendas. Então, o fato é que isso é a estratégia que eu trouxe aqui nesse vídeo em um nível máximo. Os Creators eles já conheciam o produto, eles já eram fãs, eles já falavam o tom da marca. Zero procura, zero formiguinha, zero retrabalho. Zero dependência de um terceiro para editar essa estratégia, né? Então, isso tudo que eu falei para vocês rodou dentro do universo do Buzz Creators, que é uma ferramenta extremamente valiosa para conseguir pilotar esse tipo de campanha com controle sobre o resultado. Ele funciona tipo um gerenciador de anúncios que funciona conectado direto com as redes sociais para auditar o resultado que esses creators estão gerando. Não só o resultado da postagem, mas também saber que público eles estão atraindo. Se é um público feminino, masculino, gênero, a localização. E nesse exemplo dessa loja, isso deu muito certo, sabe por quê? Porque os creators da região da loja já estavam com um público e uma audiência exatamente daquela região de onde eles trabalhavam. Isso ajudou muito, né? E detalhe, entre aquelas pessoas que ficaram no top 3, que ganhavam as premiações mais altas, uma delas, que ficou no top 1, inclusive, foi uma creator que tinha 500 seguidores. Era uma das vendedoras de uma das lojas. E aí, a gente tem certeza do quanto que existe potencial hoje em dia com micros e nano influenciadores. Porque não se trata de ter muitos seguidores mais. O algoritmo do Instagram e das redes sociais, eles já estão espertos nisso, né?
É muito mais sobre a qualidade do vídeo, sobre o quanto a audiência engaja com esse resultado. Inclusive, a gente percebeu que a marca ela alcançou um engajamento 12 vezes mais alto com os posts dos creators do que com os posts da marca tradicional, mesmo tendo 500.000 de seguidores na rede social principal da marca. Então isso tudo, gente, é para ver o quanto que esse tipo de estratégia ela é uma oportunidade real, de fato. No universo que a gente tem hoje, de crescimento, de custo de mídia paga cada vez mais caro, a competição crescendo muito e o custo de mídia paga para alcançar o mesmo público está muito competitivo. Esse caminho é um dos caminhos que mais está com o oceano azul hoje em dia e que as marcas que estão sabendo se adaptar a essa realidade estão surfando uma onda gigantesca de crescimento de vendas sem depender de mídia paga para crescer. E é aqui que eu quero provocar essa conversa, porque eu acho que a gente fala muito pouco de benchmark nesse mercado. E muita gente boa, muita marca boa ainda está aplicando essa primeira estratégia que eu falei, que é o manual, que depende 100% de um terceiro, e nunca parou para perguntar, poxa, será que isso está mesmo funcionando? Qual que é o meu ROI real que eu estou obtendo dessa estratégia? E entre o ponto que eu guardei aqui. Em mais de 2 anos como plataforma, que eu já vi de tudo atuando aqui em parceria com o Buzz Creators, entre marca e agência eu vi situações de conflito de interesse que não deveriam existir. Imagina, um terceiro que não é da sua empresa, que não conhece direito do seu produto, porque ninguém vai conhecer melhor do que você, que é o dono da empresa, dono da marca. Imagina, um terceiro decidindo o que é bom ou não para você. Não é sobre demonizar a agência, tá, gente? Eu estou falando que existe agência boa, existe agência, inclusive, premiada nesse mercado, que sabe pilotar a campanha, que sabe fazer um bom trabalho. Mas é sobre fazer com que você, que é marca, volte para o banco do motorista. Porque você é que tem o controle sobre a estratégia, sobre a sua estrutura, sobre os dados. E saber exatamente o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, tem que estar sob o seu controle, não na mão de um terceiro, sabe? Então a pergunta que fica aqui é, em qual dessas duas frentes, em qual desses dois caminhos, ou essas duas estratégias que eu trouxe, sua marca está posicionada hoje? Então, se você quer entender como a sua operação se encaixa nisso, onde você está encaixado nesse mapa de influência hoje e como, de fato, estruturar do jeito certo para o teu cenário, comenta a palavra bench, entra aí também no nosso contato, na descrição que eu deixei, tá? Se inscreve aí na página que eu deixei para você. Nosso time de especialistas ele vai montar uma agenda para você destrinchar, entender o teu cenário e mostrar como aplicar isso na tua realidade, tá? Vou deixar o link aí na descrição. E se esse vídeo te fez pensar em alguém que precisa ouvir isso, ó, não esquece. Pega esse link de compartilhamento, manda para aquela pessoa também que precisa saber disso, tá? Porque influência não é sobre postar por vaidade, é sobre criar conexões reais entre marca e pessoas.